Fala moçada, beleza? CFB Cursos voltando com o nosso curso de JavaScript, a aula de hoje, aula 88. Nós vamos falar sobre o atributo ActiveElement. É um atributo somente leitura da classe Document e basicamente ele retorna para a gente o elemento, o conteúdo que está selecionado, que está ativo dentro da página. É um atributo muito simples de trabalhar, inclusive na aula de hoje você vai aprender algumas formas diferentes de utilização desse atributo. Vamos criar alguns trabalhos aí, algumas formas diferentes de utilização do atributo. Tá bom. Então quer aprender como funciona o atributo ActiveElement? Fica ligado na aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. E você já segue a gente lá no Instagram? Então não perde mais tempo não, o endereço das nossas redes sociais estão aqui. Então não deixa de dar uma força pra gente lá não. Então agora, sem mais delongas, vamos pra aula, logo depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos entender então o atributo ActiveElement da classe Document, que retorna o elemento que está selecionado, o elemento que está em foco. É um atributo somente leitura, mas é bastante simples e muito útil para a gente trabalhar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho esse código básico aqui, que retorna essa página aqui pra gente, tá vendo? Eu tenho um input, um button, um P e uma imagem aqui. Então nós vamos obter esses elementos através do atributo ActiveElement. E nós vamos trabalhar de 3 maneiras diferentes para a gente entender 100% do atributo, como que a gente manipula esse atributo. A primeira vai ser uma maneira menos elegante, mais simples, a segunda maneira vai ser uma maneira mais elegante e a terceira maneira vai ser uma maneira mais sofisticada de utilização do atributo. Então vamos à primeira maneira. A primeira forma, nós vamos criar um evento aqui inline na tag buddy que vai chamar uma função que vai ser a função function. Nós vamos criar a função ativo que vai me retornar o elemento ativo. Então, ativo é a função que vai ser chamada. Então, quando a gente clicar em um determinado elemento, nós vamos lá no console e vamos escrever o nome desse elemento, a tag desse elemento. Eu posso retornar o value, posso retornar o ActiveElement como um todo, posso retornar a tag name, posso retornar o ID, enfim, uma série de elementos, uma série de itens aí do elemento ativo. E é muito simples da gente trabalhar. Olha só como que é fácil. Eu posso associar uma variável, se eu quiser, e utilizar só essa variável lá no console log, ou posso utilizar o comando inteiro aqui dentro do console log. Eu vou associar a variável, certo? Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de elemento, já vou colocar ele aqui no console log, e falar que elemento recebe document.ActiveElement. Posso terminar por aqui. Ou, se eu quiser, eu posso, por exemplo, obter o nome da tag do elemento que está ativo. Vamos ver isso funcionando? Vamos lá, isso aqui já funciona, tá? Aqui, ó, F5, vou pressionar F12 aqui, vou restaurar a janela só para ficarem próximas aqui. Aqui, deixa eu diminuir isso aqui, tá? Para a gente conseguir ver a página e o console. Então, eu estou na área do console, tá vendo? Vou clicar aqui no input. Olha só, cliquei, olha aqui, ele deu aqui no console o elemento input, o nome da tag. Vou clicar no botão, ele deu aqui, ó, o elemento ativo é o button. Agora, eu coloquei uma imagem e um texto aqui, inicialmente, para a gente entender que quando eu clico aqui, qual elemento que ele vai me retornar? Vai me retornar o buddy. Olha só, tá vendo? E a mesma coisa quando eu clico na imagem, ele também me retorna o buddy. Tá vendo? O buddy aqui com 2 retornos. Independente se eu selecione, tá vendo? Na buddy 3, ele vai me retornar o buddy nesses elementos. Isso vai mudar na terceira maneira que nós vamos trabalhar
com o Active Element, certo? Então deu para entender, ó, se eu clicar aqui no input novamente, olha lá, o próximo elemento, o último elemento clicado, agora foi o input. Se eu clicar de novo no input, esse input vai ficar com 2. Tá vendo? Porque o console log ele não fica escrevendo um monte de vezes. Se eu clicar aqui 10 vezes, ele só vai aumentando o númerozinho lá, tá vendo? Significa que tem 11 ocorrências desse mesmo item aqui. Certo? Muito bem. Então, uma das maneiras que a gente pode trabalhar. Uma outra maneira que nós podemos trabalhar é inserindo esses eventos aqui através do script, que seria uma maneira mais elegante. E aí vai entrar agora o Request Animation Frame, porque eu quero ficar, por exemplo, monitorando o tempo inteiro qual elemento é o elemento ativo, certo? Então aí nós vamos entrar com o Request Animation Frame agora. Eu vou tirar esse evento daqui e vou associar aqui, ó, no Window Edge Event Listener, eu vou associar o evento de load à função inicia. Ok, não temos a função inicia, então vamos criar essa função agora. Inicia. Deixa eu copiar aqui, colar, para não correr o risco de digitar errado. Muito bem, vou criar uma div aqui em cima. Olha só, div com um ID que vai ser o ID CX. CX de caixa, tá? Uma abreviatura para caixa ali. Vou criar uma variável global, dvcx. Muito bem. E essa variável global, dvcx, vai receber a associação com essa div aqui, certo? Então, document get element by ID, certo? Eu associo aqui com o elemento cx. Vou apagar essa função ativo, vou apagar tudo aqui dessa função ativo, ok? Que agora eu vou criar um loop. Function loop, ok? E o loop vai receber um Request Animation Frame. Para a gente poder cancelar esse loop, caso seja necessário, é importante a gente associar esse loop a uma variável. E eu vou associar a variável frames, ok? Então, request animation frame, e aqui eu chamo a própria função loop. Muito bem? Para disparar o loop, eu vou disparar aqui no inicia. Então, basta eu chamar a função loop. Como o inicia vai ser chamado somente quando a página for carregada, todos os elementos já vão estar disponíveis aqui. E o loop está correndo aqui nesse momento. Quando eu der o F5... Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu ver em Request Animation Frame, aqui, ó, com F minúsculo. Cadê aqui, ó? Request Animation Frame, com F agora maiúsculo, F5, beleza, não deu erro nenhum, significa que o frame, né, tá rodando aqui, o Request Animation Frame tá rodando aqui. Então, como eu quero monitorar o tempo todo, quando eu clicar em um determinado elemento, eu quero indicar, pode ser aqui no log, console log, ou na div que nós criamos, a tag do elemento que está selecionado. Então, como que a gente vai fazer isso agora? Muito bem, da seguinte maneira. Eu vou, aliás, eu já tenho aqui, ó, a div associada e simplesmente vou falar aqui de dvcx.inner.html, vai receber aqui do document o active element. E eu posso deixar aqui para ele associar o elemento ativo, ou se eu quiser, por exemplo, o nome da tag, eu coloco tag name. Se eu quiser o ID, eu coloco ID. Se eu quiser o value, eu coloco value. E assim por diante. Eu quero agora o nome da tag. Vamos ver se isso funciona. Olha só, ele já me deu o body aqui agora de cara, tá vendo? Então, se eu clicar aqui no input, ele já muda. O elemento ativo agora é o input. Se eu clicar no button,
é o button. Se eu clicar na imagem, é o body. Se eu clicar no texto, também é o body. E assim por diante. Tá vendo? Então, é uma maneira mais elegante da gente trabalhar, associando os eventos diretamente pelo script. Mas como eu disse, se eu quiser retornar o elemento selecionado, aí entra ali só o Active Element. E olha só, ao invés de me dar o nome da tag agora, ele me dá o elemento que está selecionado. Então aqui ó, o body, o input, aqui ó, input element, o button, o body novamente. Tá vendo? Olha que interessante isso daí. Porque agora eu posso, por exemplo, criar um elemento de texto, um texto dentro de um elemento, e selecionar e obter somente o texto selecionado. Tem como fazer isso? Tem. E é muito simples. Olha só como é que a gente faz isso. Então, vamos lá. Vamos fazer as alterações no nosso código aqui para a nossa terceira forma de utilização aí do Active Element. Então, eu não vou precisar mais do Request Animation Frame, então eu não preciso mais dessa rotina aqui de loop. Ok? Vou tirar ali. Vou apagar aqui. Na verdade, eu nem vou utilizar também essa div, então deixa eu apagar essa associação dela aqui. Joia. E agora nós vamos adicionar mais alguns elementos aqui. Então, BR. Deixa eu tirar essa imagem também. Não precisa dessa imagem, não. Vou colocar aqui ó, um button, contexto, copiar, fecha o button. Vou dar um ID para esse button. ID, btn, copiar. Ok? E vou trocar P por text area, para a gente ter uma área de texto maior. Então, vamos recortar aqui, passa para cá e vamos formatar, né? Deixa eu colocar essa área aqui maior, rows, que é linhas, vou colocar umas 5 linhas e cols, umas 20 colunas. Vamos dar um ID para isso aqui também, caso seja necessário. Então, vou chamar de txt original. Beleza, CFB curso de JavaScript, vamos colocar mais, né? Aula 88, text atributo, aqui ó, atributo Active Element. Muito bem. E vou colocar aqui, ó, texto selecionado, ok? E um span aqui, para receber o texto. Então, deixa eu dar um ID aqui. Texto selecionado. Ok. Vamos fechar aqui o span e ver o resultado disso daqui. Então, Ctrl F5. Está aqui o meu input. Eu não deletei o input. Não. Está aqui o input. Ó. Eu não preciso nem desse input. Não preciso mais disso aqui nada, não. Certo? Só preciso daqueles elementos aqui. O text area, o botão e o texto selecionado com o span aqui na sequência. Só que ele está invisível e a gente não está vendo, né? Vamos dar um BR aqui para ficar os elementos um embaixo do outro. BR ali e BR aqui. Muito bem. Vamos ao trabalho. Então, existem duas maneiras da gente fazer isso. Essa primeira maneira que nós vamos fazer é através do botão. Não, nada a ver, irmão. Vai funcionar assim. Selecionei um texto aqui, cliquei no botão copiar. O texto selecionado aqui vai ser atribuído aqui no span, tá? No inner HTML aqui do span. Então, primeiro a gente vai fazer por botão e depois a gente vai fazer por seleção, certo? Vamos tentar fazer por botão, porque quando a gente clica no copiar, ele, na verdade, vira o elemento ativo. Opa, já consegui identificar um erro aqui. Não ia dar certo. Tá vendo? Por que não ia dar certo? Quando eu seleciono, veja bem, selecionei. Esse aqui é o conteúdo ativo, mas quando eu clico no botão, ele é o elemento ativo. Então, o conteúdo aqui iria ser o botão. Então, assim, pelo botão não vai funcionar. Já percebi que não vai funcionar. Então, vai ter que ser mesmo pelo evento onMouseUp. Certo? Por que pelo evento onMouseUp? Não sei. Porque quando a gente seleciona, a gente primeiro
disparo o mouse down, cliquei no botão, selecionei. E a última coisa que a gente faz é qual? Solta o botão. Então é disparado o evento on mouse up. Então no on mouse up, ele vai indicar aqui qual que é o texto selecionado. Beleza? Então vamos lá, vai ter que ser assim, né? Ok. Vamos às associações dos elementos. Vou criar aqui o elemento. Primeiro aqui é o elemento que vai receber, né, o ID, que eu vou chamar de caixa, certo? Caixa resultado, vou chamar de CX, mais fácil. Document get element by ID. Qual que é o ID dele? Texto selecionado. Muito bem. Joia. E agora eu preciso associar também aonde está o texto original, ok? Então, o var eu vou chamar de texto, certo? Então, também aqui document get element by ID, só que é esse cara aqui, ó, texto original. Texto original e a caixa onde vai receber o texto. Essa aqui é a caixa spam. Esse elemento spam aqui é onde eu vou adicionar o texto. Beleza? Fiz as associações dos elementos com as variáveis e agora eu vou falar aqui cx.inner HTML vai receber document active element. Só isso. Só que não é no inicia. Isso aqui tem que ser feito no onMouse up. Então, vamos criar a função function. Vou chamar de ativo. Ativo, ou copiar texto. Enfim, vou chamar de ativo aqui, que vai ser o conteúdo ativo, né? Então, isso aqui vai vir aqui para dentro da função ativo. Aqui no inicia, eu vou fazer a associação do onMouse up. Onde? No elemento textArea, ok? Então eu tenho que pegar ele aqui, ó, cadê textArea, o texto original? Aqui, ó, vamos pegar ele aqui, ok? Recorta ali aquela associação, ela deve ser feita aqui, certo? E texto.add event listener, associando ao evento mouse up, ou seja, quando o botão do mouse for liberado, ele chama a função ativo. Muito bem. Joia. Por sua vez, a função ativo faz a associação da caixa de texto, ok? E atribui aqui na caixa de texto, no HTML, o active element. Que é o elemento ativo aqui do document. Vamos selecionar um texto aqui e ver se vai funcionar. A hora que eu soltar o botão, será que vai funcionar? Não. Quase que funcionou, né? Ele está retornando aqui o elemento. Eu quero retornar o texto. Vamos voltar aqui para o nosso código. Aqui, na verdade, opa, é porque ficou faltando aqui. Na verdade, não é um problema, está tudo certo. Ele está funcionando conforme o script. A verdade é que ficou faltando o código aqui mesmo, aqui, ó. Ficou de a gente indicar que eu quero pegar do active element, veja bem, o value, só que aqui ele pega todo o valor. Olha só, aqui, ó, selecionar, tá vendo? Pegou todo o conteúdo. Só que eu quero pegar só o que está selecionado. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que chamar aqui, ó, substr, string, né? Substring, ok? E aqui eu preciso passar para ele o início e o fim. O que que eu quero pegar? Eu quero pegar o início da seleção e o fim da seleção. Então, nós vamos precisar aqui de uma outra variável, que eu vou chamar de seleção, certo? E isso aqui vai ter que ser feito na variável seleção. Então, aqui, nós vamos mudar aqui, ó, porque eu vou criar primeiro uma variável que eu vou chamar de elemento, certo? E depois a gente vai fazer o inner.html. Então, aqui, ó, seleção recebe de elemento isso aqui, ó, vamos recortar aqui, passar para cá, porque aqui eu obtive só o elemento,
ok? Eu posso fazer tudo na primeira linha, mas vai ficar muito confuso. Aqui eu vou pegar do elemento value substring, ok? Eu quero pegar o início da seleção e o fim da seleção. É isso que eu tenho que passar para substring. Então, elemento, ponto, selection, start, esse é o início, e o final, aqui ó, o final, copia, cola, selection, end. Beleza, agora sim, a gente faz a associação aqui com o elemento que está lá, o span, né, que é esse aqui, texto selecionado, ponto inner HTML, vou falar que recebe o conteúdo da variável seleção. Daria para fazer tudo em uma linha. A gente pode até fazer aqui para vocês verem, mas fica muito complicado. Vamos ver se funciona agora. F5, seleciona parte, solta. Olha só, funcionou. Agora, ele passa aqui para o span somente o texto selecionado. Vou selecionar aqui só parte da palavra atributo. Eu vou selecionar eBoot. eBoot foi o que está selecionado. Se eu selecionar CFB Cursos, solto o mouse, tá lá, CFB Cursos. Tá vendo? Olha que bacana a utilização do atributo aí. Vamos tentar fazer isso tudo aqui em uma linha só, para ver que dá certo. Olha aqui, ó. Eu pego esse cara aqui, que é a caixa selecionada, joia, e falo que ele vai, esse cara aqui, ponto inner HTML, vai receber o quê? Esse cara aqui, veja bem, active element, ponto value, deixa eu ver se dá aqui acho que vai criar uma confusão aqui, mas vamos lá. Active element, ponto value, ponto substring. Aí em substring eu tenho que passar novamente document active element ponto selection start e document active element selection end. Vamos ver se isso funciona. Às vezes não. Esse trem aqui ficou muito doido, né? Deixa eu comentar tudo isso daqui, ó. Vou colocar esse trecho aqui em comentário e vamos ver se funciona. F5, selecionei. Olha lá, funcionou. É verdade. Tá vendo? Selecionar tudo aqui, ele passa tudo. Vou selecionar só o aula 88, ele passa só o aula 88. Então, tá vendo? Tem várias maneiras de fazer. A gente pode fazer tudo em uma linha só, mas fica muito mais confuso. É muito mais fácil da gente entender, muito mais didático, se a gente fizer assim, ó, em linhas separadas. Ou até, não vou nem apagar, vou deixar ali só aqui em comentário, para vocês verem que funciona da mesma maneira. Beleza, pessoal? Então, acho que deu para entender aí o funcionamento do atributo, como que a gente trabalha com o atributo Active Element. Para você que não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal e clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. Ainda não clicou no joinha? Então esse é o momento. Ajuda o nosso canal clicando no joinha e seguindo a gente lá no Instagram. O endereço das nossas redes sociais estão aparecendo aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.